gente volta a falar sobre as eleições, a disputa no segundo turno do pleito e a nova composição do Congresso, assuntos que agora a gente trata, gentilmente nos atende, a deputada federal reeleita pelo PL aqui de São Paulo, Carla Zambelli. Tudo bem, deputada? Bem-vinda mais uma vez. Como vai? Tudo bem, graças a Deus, é um grande prazer estar aqui, como sempre. Bom, deputada, nesta reta final da campanha, antes da gente falar especificamente sobre a composição do Congresso Nacional para o ano que vem, o que mais deve pesar? A senhora acha que os candidatos devem percorrer quais partes do Brasil, partes em que não são bem votados? O que deve acontecer a partir de agora, nessas 2 semanas, nessa reta final da campanha para o segundo turno? Olha, Bolsonaro deve focar no Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, nesses locais onde há bastante densidade demográfica, né? Muitas pessoas votando, mas também já foi a Belém, já foi a outros estados da região norte, nordeste, foi para o sul também, ou seja, está tentando se dividir entre todas essas regiões, mas acho que vai ter um enfoque maior agora nas 2 últimas semanas em São Paulo e Minas Gerais. Enquanto isso, a Michelle, nossa primeira-dama, também está focando em vários locais, né? Ela deve vir para São Paulo agora dia 19, mas ela já foi para o Nordeste, já foi para o Norte, vai ao Sul também, já foi para Goiânia, né? E deve ir para outros lugares na região Centro-Oeste. E só aqui em São Paulo, por exemplo, ela vai fazer um dia todo, que é o dia 19, onde a gente vai ter 3 eventos, um evento ecumênico da Aliança pela Vida, um evento só com mulheres, previsão de participação de mais de 1.000 mulheres, e um evento à noite mais político, onde vão deputados federais, estaduais eleitos, onde vão também empresários, apoiadores, os ativistas, né, que precisam aí de um incentivo para continuar ajudando o presidente Bolsonaro nesse segundo turno. E o Tarcísio também participar de todos esses eventos, já que ele é o nosso candidato para eleição para governador aqui em São Paulo. Na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Deputada, bom dia. Deputada, na hipótese de uma vitória do ex-presidente Lula nessa eleição, a senhora acha que é possível fazer uma oposição responsável no Congresso ou a posição a ser adotada, a estratégia a ser adotada, deverá ser a de votar contra qualquer proposta que seja apoiada pelo governo? Olha, a gente, nesses últimos 4 anos, nunca votamos com a coloração partidária do projeto, e sim com o projeto em si. Se o projeto é bom, a gente vota a favor. Se o projeto é ruim, a gente vota contra. Isso tanto faz se é um projeto de autoria da esquerda ou relatoria da esquerda, né? A gente sempre vota no texto e não na pessoa. Então, é claro que a nossa intenção sempre é fazer uma oposição inteligente. Por exemplo, a gente não vai deixar o país sem orçamento. Agora, se o orçamento for desfavorável, por exemplo, à área de segurança pública, já se fala, por exemplo, de cortar todas as verbas das comunidades terapêuticas, né? O PT tem isso no plano de governo dele, que é cortar recursos da comunidade terapêutica, as pessoas que cuidam dos drogados, né? Pessoas com vícios. Então, se tiver esse tipo de discrepância, obviamente a gente vai votar desfavorável. Então, uma oposição inteligente se faz quando a gente tem um governo inteligente. Quando a gente tem um governo que só quer aumentar impostos, o Estado sobre o ombro das pessoas, sobre quem paga as contas desse Brasil, e prejudicar quem gera riqueza, aí ele pode esperar, sim, uma oposição ferrenha. Mas eu realmente não acredito que isso vai acontecer, porque eu não acredito na vitória do Lula. Ricardo Salles. Você acha que houve alguma irregularidade na votação, nas urnas, enfim, no primeiro turno dessas eleições? Ricardo, eu sempre acreditei que enquanto a gente não tivesse uma auditoria, eu sou auditora há 20 anos, né? E nos meus 20 anos a gente aprende o seguinte: você não tem como auditar um dado se você não tem como conferir com outro dado. Então, quando você tem um dado único, como que você vai saber se aquele dado único é de uma fonte confiável? A gente conhece hoje em dia a inteligência artificial, que ela pode ser facilmente colocada no código-fonte, que não foi liberado para as Forças Armadas, apesar dos inúmeros pedidos para que se liberasse o código-fonte. Ou seja, é possível que no código-fonte a gente tivesse algum tipo de manipulação. É possível também manipulação durante o trajeto dos dados da urna até o TSE.
e, é claro, é possível algum tipo de manipulação na sala secreta. Nesse daí, as Forças Armadas estavam presentes, então é menor a possibilidade. Ou seja, tudo é possível quando a gente não tem um sistema confiável. O que eu tenho só dito ultimamente é que, apesar dessa desconfiança minha particular, eu acho que a gente tem que focar agora no que é necessário, né? Chamar mais voto para o presidente, convencer mais pessoas e deixar esse assunto para o próprio presidente e para as Forças Armadas. Eu acho que a gente precisa, né? E aí até dou a dica para vocês, para a gente continuar insistindo no teste de integridade. A única coisa que pode mostrar que as urnas não têm nenhum tipo de vírus é a gente aumentar o trabalho sobre o teste de integridade, que ele é feito. Antigamente ele era feito antes da votação, agora ele está sendo feito durante a votação. Só que as urnas não são aleatórias, e foram só 50 e poucas urnas. Então a gente tem que aumentar o número de urnas para o teste de integridade, tem que ser feito durante o horário da votação, tem que ser feito com biometria, e necessariamente precisam ser urnas aleatórias. Porque se não for aleatório, eles podem se preparar antes com uma simples inserção de um pendrive para tirar o vírus dali. Então, não estou dizendo que tenha, estou dizendo que pode ter. E aí, nesse caso, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante nesse teste de integridade. Pergunta agora de Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputada. Aconteceu no Brasil um fato que não chegou ao conhecimento de todo mundo, mas é extraordinário, que é a redução do número de homicídios. O Brasil já teve 65 mil assassinatos por ano, esse número caiu para 40 mil, redução recorde no último ano. Isso significa que a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes caiu de 30 para 20, é uma redução fantástica e é um projeto com potencial de transformar o país, né? Essa redução no crime. Inclusive, com a eleição de um Congresso com um perfil mais conservador, é possível que o Congresso consiga aprovar mudanças de endurecimento da lei penal que foram bloqueadas historicamente pelos partidos de esquerda. A senhora acredita que, num segundo mandato do presidente Bolsonaro, o brasileiro possa finalmente sonhar em andar na rua sem esse medo permanente de ser assaltado? Eu acredito que sim, Roberto, com certeza. Esse tipo de política da esquerda que foi desenvolvida nos últimos anos, ela tende a mudar drasticamente agora. Nesse último período eleitoral, né, nessa última legislatura, a gente não conseguiu mudar tanta coisa porque ainda existia um movimento grande da esquerda dentro do Congresso. Tanto é que, por exemplo, no pacote anticrime, ele foi desfigurado e quando ele foi passar no plenário, incluíram, por exemplo, o juiz de garantia para o bandido e não para a vítima. Então, a gente teve muita discrepância. Agora, a tendência é a gente mudar a lei de execução penal, acabar com as saidinhas, a gente já votou na Câmara, falta no Senado, acabar com a visita íntima, acabar com a progressão de pena, acabar com o Estatuto do Desarmamento, colocar mais recursos orçamentários, porque o orçamento é da Câmara, né, é do Congresso, na verdade, colocar mais recursos para a segurança pública. Você falou da redução de homicídios, né, de uma forma geral, mas tem um dado novo que o Maurício, secretário da Criança, me passou. Até o Temer, a gente tinha 32 mortes por dia de crianças, mortes violentas de crianças, né, assassinatos, enfim. E agora a gente conseguiu reduzir 53% o número de mortes de crianças. Foi maior a queda do assassinato de crianças, bebês, adolescentes, do que de pessoas maiores de idade. Então, o governo Bolsonaro tem feito uma diferença muito grande. A gente tem tido as maiores apreensões de drogas e de armas ilegais. Isso também reflete diretamente na segurança. Por exemplo, esse caso agora que a gente acabou de ver do assassinato do Uber, né? É um caso que, se o bandido não tivesse armado, fortemente armado, não teria acontecido. Então, a gente precisa desarmar o bandido e armar o cidadão de bem. Eu tenho certeza que nessa nova legislatura e com o presidente reeleito, a gente vai conseguir alterar muita coisa. Deputada, parabéns pela reeleição esse ano. Qual é o principal assunto discutido na Câmara dos Deputados neste momento? Ainda dá tempo esse ano de aprovar alguma matéria ou, se não, no começo do ano que vem, quais devem ser as prioridades?
Olha, a gente tem uma prioridade da pesquisa, né? Um projeto sobre as pesquisas. Realmente, muitos candidatos reeleitos e eleitos também têm essa preocupação. Ontem, por exemplo, o PSDB entrou nessa briga. A gente tem também a CPI, que foi protocolada lá no Senado pelo Marcos Duval. Tem uma outra CPI sendo protocolada também na Câmara. Então, essa CPI deve acontecer, porque foi muito discrepante, as pesquisas foram discrepantes, os dados das pesquisas versus o que aconteceu na realidade. Então, a gente precisa verificar isso. Eu tenho um projeto 6 de 2020, ou seja, é bem antigo já, logo no segundo ano da legislatura, que dizia de aumentar a pena para as empresas que cometessem esse tipo de discrepância absoluta, e também a não divulgação de pesquisas dos últimos 15 dias da eleição. O Lira quer discutir também a responsabilidade, ou seja, ok, você vai punir alguém dessa empresa de pesquisa, mas quem você vai punir? Quem estava na rua? Quem mexeu com os dados? O dono? Né? Então, a gente precisa discutir de quem é essa responsabilidade, e isso a gente deve discutir nos próximos dias. E tem outros projetos também que devem aparecer. Um deles, por exemplo, é para acabar com a progressão de pena, acabar com a progressão automática das crianças. Na nossa época, né, acho que todos aqui temos mais ou menos a mesma idade, a gente tinha que estudar muito para passar de ano. Hoje em dia, desde o governo FHC, e isso se aprofundou bastante no governo Lula, as crianças não precisam de nota para passar de ano, e isso deixou as crianças muito preguiçosas. Qual é o incentivo de se estudar se você passa de ano de qualquer jeito? Isso deve acabar ainda esse ano, na Câmara deve passar esse projeto, entre outros, que agora eu não estou me recordando, mas esses eu acho que são bastante importantes e impactam a vida das pessoas. Deputada Carla Zambelli, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigada, bom trabalho a todos vocês, um excelente dia a todos os telespectadores.